Saudações mutantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e hoje nós vamos passar com vocês por todos os easter eggs e curiosidades do terceiro episódio de WandaVision. Vamos nessa? Antes de começar esse vídeo, já quero pedir uma força para você deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado do monte de conteúdo que a gente vai liberar nas próximas semanas. No terceiro episódio, a Wanda finalmente começa a mudar a realidade de uma maneira mais explícita, do jeitinho que ela queria contar essa história. Talvez esses easter eggs possam te ajudar a entender melhor o que já foi exibido no Disney Plus e também o que vem por aí. Vocês já viram aqui nos vídeos que os dois primeiros episódios têm muita curiosidade e easter egg. O terceiro não é diferente. O que é mais legal é que, como a série está muito popular, tem muitos fãs, os próprios fãs começam a buscar e também a criar suas próprias teorias para a série. Com a gente não é diferente. E é assim, algumas curiosidades são bem intrigantes, outras parecem que a galera da Disney tá viajando, foram longe demais, né? Nossa primeira curiosidade é que o terceiro episódio acontece nos anos 70. A série se passa a cada episódio em uma década diferente, e isso permite que a produção explore diferentes conceitos e também maneiras de contar essa história. Esse episódio foi especialmente inspirado em The Brady Bunch e na família do Remy, sendo que eles deixaram alguns easter eggs logo na abertura do episódio. Você acha estranho as cores estarem mais vibrantes que o normal? Isso foi proposital, porque na época em que essas séries foram lançadas, os monitores deixavam as cores com uma saturação mais realçada. E isso realmente foi um detalhe que deixaram transparecer na série. E, como diz a Agnes, o diabo tá nos detalhes. Outra parte importante dessa época foi adicionada a música de abertura, que nos apresenta o fato de que a família deles agora vai se expandir com a chegada dos filhos da Wanda e do Visão. Outra situação óbvia que se tornou cada vez mais evidente nos 3 últimos episódios é que os produtores usam muitos hexágonos na identidade visual da série, seja na abertura, no encerramento ou até mesmo nos brincos da Geraldine. Algumas teorias indicam o fato de uma organização da Marvel, a IMA, Ideias Mecânicas Avançadas, estarem voltando a dar as caras no WandaVision, já que eles já foram introduzidos em Homem de Ferro 3. E os hexágonos fazem parte dessa identidade visual dessa organização, mas a referência aqui talvez não esteja ligada diretamente a essa organização. Os hexágonos podem estar fazendo uma menção à própria Wanda, que nos quadrinhos utiliza 2 núcleos diferentes de poderes, a magia do caos e a manipulação de probabilidade. A magia dela é mencionada diversas vezes, seja nos quadrinhos ou em outras mídias, como X-Spheres ou Bolts. E aqui o X de hexágono pode estar associado também à palavra feitiço ou bruxaria, sendo bastante comum essa atribuição ser usada à Wanda, que é a Feiticeira Escarlate. Um exemplo disso é que o episódio que a Feiticeira Escarlate aparece pela primeira vez em X-Men Evolution chama-se The Hex Factor, sendo depois traduzido aqui no Brasil como Fator Feiticeira, justamente pela brincadeira com essa palavra. Com isso nós chegamos ao terceiro easter egg, que tem a ver com o Mágico de Oz. Esse easter egg foi encontrado na abertura e está ligado a um filme antigo da década de 30, O Mágico de Oz. Em determinado momento é possível ver o nome do filme, Oz, the Great and Powerful, em uma placa no cinema. Essa versão do filme é considerada a mais original por ter sido uma excelente adaptação dos livros. No filme nós temos a presença de bruxas, que pode ser a Agnes, um homem de lata, que tá o Visão, e também espelhos sendo usado como truques de magia. Parece bastante com o episódio 2, né? E fumaças vermelhas. Isso eu vou explicar depois, aqui mais pra frente. Vale lembrar que Sam Raimi já dirigiu a versão mais recente do Mágico de Oz, e o diretor é o mesmo que foi anunciado para gravar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde os personagens dessa série provavelmente aparecerão, inclusive a Elizabeth Olsen já está escalada para contracenar no filme. O quarto easter egg tem a ver com o broche da Agnes. Desde o primeiro episódio, a Agnes está sempre com seu broche. Nos primeiros episódios, pela ausência de cores e ângulos também que ficavam mais próximos, fica difícil identificar o que ela tinha, quais eram os detalhes desse broche, mas agora ficou bem claro, bem evidente do que se trata. O broche pode ser um easter egg da deusa grega conhecida como Hecate, que por acaso é uma espécie de padroeira das bruxas. A Hecate, em diversas obras e escrituras, é descrita como uma deusa tripla, seja com 3 rostos ou 3 personalidades. É referenciada como deusa da magia, bruxaria, da noite, da lua, dos fantasmas, da necromancia e tudo mais sombrio possível. O ramo de trigo erguido no broche significa literalmente
como um desabrochar de novas possibilidades e potencialmente, conhecendo o futuro da Agnes, que estamos caminhando aí para descobrir, nós já começamos a achar que não seria um erro total começar a chamar de Agatha Harkness, como a gente já havia falado nos vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu os vídeos falando sobre os detalhes do primeiro e do segundo episódio, é só clicar no card aqui em cima que a gente vai deixar para vocês. A personagem da Hecate também existe dentro das histórias do universo Marvel, e a própria Wanda já conheceu ela em sua história solo de 2016, Feiticeira Escarlate. Bom, essa seria a primeira teoria, mas também é possível que na verdade o Brosh faça uma referência às 3 bruxas de Macbeth de Shakespeare. O que não seria um alarde tendo em vista que o autor foi citado no episódio pelo Visão, inclusive para nomear o filho da Wanda. Shakespeare utiliza o conceito das 3 bruxas para nos fazer questionar se a realidade que a gente vive é um plano orquestrado por Deus ou se estamos mesmo exercendo o nosso livre-arbítrio. Dentro do contexto da série, os personagens tendem a se questionar até que ponto eles têm o controle da própria vida, e a gente também tenta identificar até quando esse controle é natural. E aí fica a minha pergunta aqui, se você acha que eles têm ou não têm consciência sobre o que está acontecendo na vida deles. Deixa aqui no seu comentário que a gente responde. Nosso quinto ponto são os sinais de mãos e códigos Morse aparecendo pela série. Com tantos easter eggs na obra, algumas coisas suspeitas começaram a ser notadas. Vocês já perceberam sinais que são feitos pelo Herb? Tipo... Piu, 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 piu. Pois é. O que é mais curioso é que não só o Herb faz esse tipo de sinal, mas também a própria Agnes usa como comprimento pro carteiro. Ela faz a arminha. No segundo episódio, naquele momento pós-helicóptero vermelho caótico no Jardim da Wanda. Não dá para saber exatamente o que seja essa comunicação, mas talvez eles estejam tentando se comunicar através desse sinal de mão ao longo da cidade, e a gente vai entender melhor isso nos próximos episódios. Esses sinais de mão não são os únicos, que deixa a gente mais intrigado. A Agnes, em 2 momentos pelo menos, parece usar um código Morse dentro da série. No primeiro, ela faz umas batidas assim, na porta, que fazem um padrão que é conhecido como survive, que em inglês dá para se adaptar com survive, sobreviva. E para fortalecer essa ideia, durante o terceiro episódio a Agnes volta a usar o código Morse, dessa vez quando ela está conversando com o Visão e com o Herb na cerca. O padrão observado aqui já é mais conhecido por todo mundo, que é o SOS, que é socorro. Então, o que não soaria muito estranho, tendo em vista que ela e o Herb parecem querer dizer alguma coisa pro Visão, mas acabam não falando por medo de não confiar nele. O sexto easter egg tem a ver com gravidez e frutas. Ao longo do terceiro episódio, o Dr. Stein usa uma analogia de frutas para identificar o tamanho do bebê, explicando que durante o 4º mês o neném tem o tamanho de uma pera, no 5º mês de um mamão, no 6º mês uma toranja, no 7º mês um abacaxi e no 8º um melão. E aí, só por acaso, coincidência, a Wanda tem todas as frutas até o 6º mês na sua fruteira. Ela também tem na cozinha ela tem um abacaxi que foi dado pela Agnes no primeiro episódio. E quando a Wanda começa a ter as primeiras contrações, ela está começando a comer esse abacaxi. Vale pontuar também que a toranja, que ela também aparece comendo, é uma das frutas que ela deixa cair no chão. Bom, como diz a Dory, diabo tá nos detalhes. Então você já anota aí. Nosso 7º easter egg tem a ver com Stan e a viagem às Bermudas. Todo mundo viu que o Dr. Stan realmente estava bem feliz e pensando em viajar de férias com a esposa para as Bermudas. E para quem não sabe, a Bermuda é um conjunto de ilhas paradisíacas dentro do arquipélago que fica conhecido como Triângulo das Bermudas. Também conhecido como Triângulo do Diabo, por causa de inúmeros casos de desaparecimento de embarcações, aeronaves nessa região. E também por causa de um forte campo magnético exercido por aquela área. Na última aparição dele no episódio, o Dr. Stan confirma que não vai mais poder viajar. Ele diz ao Visão, que estava meio confuso naquela hora, que a cidade é pequena e que sempre procura um jeito de fazer você ficar lá, não deixando você escapar. O Stan, inclusive, esbanja, com uma expressão de medo, de insegurança, dá uma sensação muito desesperadora nesse momento, que já é quase o finzinho do episódio. Outro bom easter egg aqui é o fato do Stan ser chamado pelo Visão como Mr. Doctor, assim como o Caecilius chama o Doutor Estranho no filme dele. Vale pontuar que Doutor Estranho é um dos personagens que podem fazer uma aparição em WandaVision, então isso é uma boa ponte entre os 2 núcleos da Marvel.
Nosso oitavo easter egg tem a ver com a Agnes e o marido dela. A Agnes tem cada vez mais ganhado o coração, o meu coração pelo menos, e talvez seja a minha personagem favorita na série, e fez uma curta, mas eu diria que significativa aparição nesse terceiro episódio. Esse episódio é mais voltado para a Geraldine, para a Wanda, para o Visão e para o Stan. Mas a vizinha fofoqueira não passou em branco. Fofoqueira! E soltou de novo uma frase que deixa aquela pulga atrás da nossa orelha. Ao ser questionado pelo Visão se ela também perdeu energia elétrica em casa, a Agnes confirma que sim, mas que é melhor pro Ralph, seu esposo, por ele ficar melhor no escuro. Geralmente dizer que determinada pessoa ficar melhor no escuro é meio que um eufemismo para pessoa feia ou estranha. E se de fato o esposo da Agnes for o Mephisto, pode fazer sentido porque a cara dele é muito feia. Nosso nono easter egg tem a ver com os gêmeos e os poderes meio bagunçados. Vamos combinar que o nascimento dos bebês da Wanda foi pra lá de bizarro, foi uma coisa muito estranha. Como a gente viu, eles foram gerados de uma forma não natural e em um tempo recorde. Nos quadrinhos, o Billy e o Tommy mais tarde se tornam dois dos heróis da equipe dos Jovens Vingadores, conhecidos como Wicano e Celery, tendo um deles o poder da mãe e outro o do tio. Vale detalhar aqui que o Tommy nasceu primeiro, assim como seu tio Pietro, que é mais ligeirinho. Nos quadrinhos, os gêmeos são criados usando fragmentos da alma do Mephisto. Então, dentro da série, ao que parece que estamos nos encaminhando para essa mesma realidade, mesma origem. Mais tarde, a Agatha Harkness deleta essa memória da mente da Wanda, mas em Dinastia M, o nascimento das crianças volta a ser um acontecimento que impacta a realidade. Se você ainda não viu o nosso vídeo resumo de Dinastia M, clica no card aqui em cima, que é assim que acabar esse vídeo você pode entender melhor sobre essa saga que com certeza é inspiração para criar a WandaVision. Bom, por falar em impactar a realidade, nós vimos a Wanda dizendo em vários momentos que ela não estava causando as situações bizarras que estavam acontecendo dentro da casa, como animar as borboletas ou desfazer a cegonha e transformar ela numa fumaça vermelha igual no Mágico de Oz. Enfim, dá para supor então que outra força, alguma coisa externa se tomou liberdade, de criar os poderes, se sobressair aos poderes da Wanda naquele momento. Alguns fãs e a internet também indicam que pode ser algum vilão já se manifestando. Mas faz sentido pensar que o próprio bebê, o Billy, o Wicaninho, já está fazendo as gracinhas dele dentro da barriga da mamãe. Uma outra referência que a gente conseguiu captar é um determinado momento em que a Wanda e Visão fazem uma pose bem emblemática, assim, meio thriller, bem forçada, e é um easter egg de uma das aventuras desse casal, uma referência à Visão e a Feiticeira Escarlate, edição número 1. Nosso 10º ponto tem a ver com a Wanda refazendo a realidade. A Wanda causa dentro do domo de realidade logo no início do episódio. Isso acontece porque ela tem medo que as coisas estejam saindo do controle quando o Visão questiona a Wanda sobre algo que não está muito bem ali dentro. A expressão de pavor no rosto da Wanda fica gritante, Nesse momento a gente tem um bruto corte na cena e o Visão volta a refazer suas falas de uma maneira mais apropriada ao comportamento que a Wanda espera dele. Ou seja, que ele aceite todas as bizarrices que aconteçam lá e tá tudo certo. Esses pequenos momentos de alteração da realidade estão começando a ficar cada vez mais frequentes e pelo conceito é capaz que piorem. A Wanda tá perdendo o controle da realidade. A Wanda não quer confrontar o passado bem amargo dela, e a cada momento em que isso fica claro, ela retorna a um ponto onde a realidade está agradando mais o gosto dela. Acho que já vamos ver consequências todas essas alterações que estão acontecendo. Vale pontuar que em um momento bem breve, quando o Visão comenta sobre a realidade ali tá errada e estranha, ele olha justamente para o telespectador, meio que talvez quebrando a quarta parede e se comunica com nós. É muito estranho isso, porque até o momento a gente não viu essa atitude humanizada e pensamento próprio do Visão na série. Em outro momento, o personagem Phil também faz um movimento ao agradecer a Deus pelo apagão na sua casa. Então é assim, viajando bem, dá pra dizer que os personagens estão se questionando e talvez questionando até mesmo quem tá assistindo o que tá acontecendo ali. O 11º easter egg é aquela conversinha na cerca entre Agnes e Herb. Eles falam sobre a Geraldine, sobre a gravidez da Wanda, e é curioso notar nesse episódio que diversos personagens parecem estar tomando consciência das mudanças de realidade quando eles estão longe da Wanda. Mas quando eles estão próximos do Visão, eles tendem a ficar receosos e
não sabem se podem ou não confiar nele. O Dr. Stan comenta que não consegue sair da cidade. A Agnes e o Herb alegam que estão preocupados com a presença da Geraldine justamente por possivelmente estarem, talvez, sei lá, presos. Uma coisa a se notar é que o Herb é uma abreviação de Herbert, que nos quadrinhos pode ser uma referência ao Alto Evolucionário, que tem como nome Herbert Edgar Wyndham. Nos quadrinhos, o Alto Evolucionário criou a vaca humanoide boba. Lembra que a gente até falou no vídeo do segundo episódio, um easter egg sobre ela? E também que concebeu os poderes da Wanda e do Pietro. Não é certo afirmar que o Herb com certeza seja o Alto Evolucionário, é apenas uma teoria, mas acho que vale o comentário que pode ser. O fato do Herb e da Agnes estarem parcialmente conscientes dentro desse domo de realidade da Wanda abre diversas perguntas sobre o quanto a Wanda consegue manipular ou não as pessoas que estão lá dentro, ou quanto todos estão atuando para manter aquela realidade. Inclusive, no segundo episódio, quando o Visão vai à reunião de observação dos membros de Westview, aquela reunião de segurança, aqui é um ponto que abre uma questão sobre a Wanda e a Visão serem problemáticos e chegarem à cidade. Então a ideia de que todos estarem se comunicando entre si por códigos e reuniões secretas parece bastante plausível. Nosso 12º easter egg fala sobre o segundo easter egg da Hydra. De novo, tivemos uma outra menção à Hydra em outro comercial. Dessa vez um produto que faz você querer sua própria realidade, o sabonete da Hydra. O comercial referencia ao fato de alguém estar exausto da sua realidade, querer fazer sua própria realidade, e o que parece aqui é justamente o que está acontecendo com a Wanda, certo? Após tantas perdas, ela decidiu refazer toda a sua realidade, toda a sua vida, em uma realidade mais controlada por ela. E a Hydra foi um dos responsáveis pela criação, ou pelo menos por despertar os poderes da Wanda. Esse easter egg talvez pode nos levar para uma outra série da Marvel. Em Agents of S.H.I.E.L.D., nós temos diversos personagens presos dentro de uma realidade virtual conhecida como Framework. Dentro dessa realidade, todo o passado deles é corrigido, aperfeiçoado, e eles vivem as suas vidas perfeitas. O diretor Phil Coulson, por outro lado, dentro da realidade, menciona um sabonete azul da Hydra que, ao ser utilizado, se infiltra na corrente sanguínea e implanta falsas memórias nas pessoas. Ele inclusive alega estar livre dos efeitos por fazer o seu próprio sabonete. Existem algumas teorias que acreditam que esse comercial possa, na verdade, nos induzir a acreditar que a Wanda vai se descobrir mutante no MCU. Até trouxemos essa informação para vocês lá no site do Universo X-Men. Vocês já viram a matéria? Vou deixar o link na descrição. Um outro ponto é que a realidade criada pela atriz durante o comercial é grega, diretamente nos tempos dos deuses. E na embalagem, o slogan diz para você buscar sua deusa no interior. Será que é a deusa Hecate? O 13º ponto é: será que Geraldine sabia de tudo? Geraldine certamente foi uma das personagens mais emblemáticas nesse terceiro episódio de WandaVision. Para quem ainda não associou a personagem, ela é a Mônica Rambeau, agente da espada, e também é conhecida como a garotinha que apareceu no filme solo da Capitã Marvel. Desde o segundo episódio, a chegada da Geraldine dentro do domo foi uma coisa misteriosa. A gente até explicou isso no vídeo anterior, e por tudo que a gente viu, faz sentido pensar que a Geraldine sabe o que está acontecendo ali dentro daquele domo. Quando ela chega para visitar a Wanda, ela comenta que a casa dela ficou toda alagada após os canos se romperem. No entanto, isso aconteceu na casa da Wanda. Outro ponto é que ela comenta sobre ter sido promovida na empresa. Mas a Agnes já confirmou pra gente, fofoqueira, que ela não tem casa, que ela não tem emprego, que ela não tem marido. Estranho, né? Então parece que tem coisa aí. Vale lembrar que ela é expulsa da realidade dos anos 70 usando as roupas dos anos 70. Mas nós sabemos que a roupa se adequa a cada década. Então será que a Geraldine tá fingindo tudo? Se sim, então ela tá espiando a Wanda, certo? E aí todos esses movimentos dela dentro do domo são calculados. Porque até mesmo os movimentos de respiração lá do parto, ela reproduziu perfeitamente. E é só a Wanda e o Visão que poderiam saber disso, porque só eles estavam treinando. Isso é um mistério que possivelmente a gente só vai descobrir nos próximos episódios. Prometem mostrar um pouco mais da vida do mundo fora dessa bolha criada pela Wanda. Fato é que mencionar a morte do Pietro bagunçou completamente as estruturas da Wanda, e que provavelmente isso é um dos gatilhos para a criação dessa realidade, que nos leva ao próximo tópico.
Pietro e o sotaque socoviano. O Pietro, ou Mercúrio, é o irmão da Wanda, morto em combate durante o filme dos Vingadores Era de Ultron. No filme, a perda do Pietro foi talvez o primeiro momento de perda real da Wanda, a ponto de até mesmo os poderes dela terem ficado mais intensos depois disso nos filmes seguintes. Mas apesar de seu irmão gêmeo Pietro ter ficado 7 anos literalmente morto sem ser mencionado no MCU, esse silêncio finalmente foi quebrado e o personagem foi citado em WandaVision pela Wanda, contando primeiro sobre o irmão gêmeo para Geraldine e depois, por um breve momento, ela volta até usar o sotaque socoviano e até canta música de Sokovia para os filhos dela. E depois desse climinha maravilhoso de origens, a Geraldine começa a falar sobre o irmão e que ele foi morto por Ultron. Esse momento, obviamente, é cabuloso. Mesmo a expressão da Wanda muda totalmente. No primeiro episódio, a Wanda e o Visão buscam uma promoção no emprego do Visão para melhorar a qualidade de vida deles. No segundo episódio, a Wanda é bombardeada em vários momentos pela citação de pelas crianças. No final do episódio, ela aparece grávida. Nesse terceiro episódio, a Wanda e o Visão começam a lidar com a gravidez e surgimento dos gêmeos. E além disso, tem essa citação do Pietro. Tem até a dica do dublador espanhol dele, falando que tem um retorno do Pietro, mas é bem capaz que a Wanda tente trazer o seu irmão, não consegue e acaba trazendo acidentalmente o irmão de outra realidade. Claro que é apenas uma teoria nossa, né, e de muitos fãs, a gente quer que isso aconteça, mas tudo indica que nós vamos ver isso acontecer. Próximo ponto é sensacional, porque afinal, será que nós somos marionetes dessa realidade? Será que só eu reparei o Visão falando sobre nomear o filho dele de Billy em homenagem ao William Shakespeare e recitando: o mundo é um palco, homens e mulheres são meros atores. Isso vai literalmente ao encontro de que todos os habitantes de Westview, além do Visão e da própria Wanda, estão fazendo ali. Uma vida perfeita, um sonho americano, dentro de uma realidade onde todo mundo tem que atuar seguindo as ordens de alguém. Isso nos mostra mais uma vez o quanto que todo mundo dentro do domo está sendo manipulado. Apesar da Wanda exercer, de certa forma, um controle sobre aquela realidade. Esse foi o nosso vídeo de easter eggs e curiosidades do terceiro episódio de WandaVision. Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente aqui dando um like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações do sininho. Abraço, até a próxima!